Olá, vamos iniciar nossa aula sobre prontuário eletrônico, somente onde a gente vai abordar a questão do uso do SUS-APS, que é o prontuário eletrônico da atenção primária à saúde, e mostrar como esse prontuário ele tem transformado a atenção primária, como é uma inovação tecnológica extremamente útil e com impacto absurdo em relação ao funcionamento do SUS. Meu nome é Carlos, eu sou médico, pesquisador e empreendedor. Eu trabalho com saúde pública, trabalho com ciência de dados, cibersegurança, atuo tanto no setor público como no setor privado e tenho um interesse especial na parte de IA e o uso de machine learning, principalmente na atenção primária. Por que que é importante a gente digitalizar a atenção primária? Qual que são os seus desafios? No papel, qual que é o desafio do uso do papel? A gente tem a questão dos registros ilegíveis incompletos, é muito comum, é um desafio bem grande, né, quando a gente recebe um relatório ou uma receita, uma prescrição que a gente não consegue ler o que está escrito ali, isso tem um impacto absurdo no dia a dia, né, desde um medicamento que pode ser adquirido de maneira inadequada, ou um paciente que não vai estar utilizando o medicamento do jeito que o profissional pretendia passar para aquele paciente. A gente tem a perda de informações críticas também, a partir do momento que você perde um prontuário de papel, perde um relatório que foi impresso, ou na verdade, não só isso, a pessoa não entende aquilo que está escrito no relatório, você vai acabar perdendo essa informação. Existe uma dificuldade também de compartilhamento, né? É muito mais fácil você compartilhar uma informação com outros setores, com outros órgãos, com outros profissionais, quando essa informação ela já está no meio digital. Existe a impossibilidade de uma análise agregada também, já que aquela informação está unicamente num papel. Então, como você vai incluir isso em um sistema para análise desses dados? E é um retrabalho constante também, a partir do momento que toda vez que o paciente ele voltar no serviço, vai ter que transcrever as informações, compartilhar, solicitar novamente. Quando você está com uma ferramenta digital, é muito mais simples para você replicar alguns dados, utilizar algumas estratégias, como as macros, para acelerar o processo de coleta e registro dos dados. Quais são os benefícios de você ter os dados no meio digital? Você tem um acesso rápido e seguro às informações, é muito mais seguro você ter o dado num serviço, num sistema eletrônico como é a SUS APS, claro, com as devidas configurações de segurança, né, de cibersegurança, de compartilhamento de dados, de uso do sistema. Tem um cuidado longitudinal efetivo, é muito mais fácil de um outro profissional assumir esse paciente e observar o que já foi feito, você conseguir acompanhar a história do paciente em relação ao registro dos seus dados no prontuário. Facilita a coordenação dos profissionais também, é muito mais simples você repassar o caso desse paciente para o outro colega, ele continuar o cuidado, ele avaliar o que já foi feito, dar os próximos passos. Você permite que as decisões sejam feitas baseadas em dados, é muito mais simples para um gestor ou para o próprio profissional, se ele quiser extrair os dados dos pacientes que ele tem atendido, avaliar esses dados, analisar e tomar decisões mais objetivas, mais baseadas no histórico do paciente e na realidade do seu local de atendimento. E permite também a melhoria contínua da qualidade. É muito mais simples você fazer um estudo em relação à qualidade do atendimento e do serviço a partir do momento que você tem um local em que esses dados estão armazenados, estão disponíveis para avaliação, né? A informatização não é uma modernização apenas, é uma transformação fundamental na forma como a gente cuida das pessoas e gerenciamos a saúde da população. E o que é o SUS APS? Que vai ser boa parte do foco dessa aula. É uma estratégia nacional, é um programa do Ministério da Saúde para informatizar de maneira qualificada a atenção primária em todo o território brasileiro. Ele permitiu uma reorganização da informação, vai padronizar e integrar os dados de saúde para melhorar a gestão e a qualidade do cuidado, a partir do momento que você usa um sistema de prontuário eletrônico que ele é utilizado de maneira ampla em diferentes unidades, e ele está presente em mais de 4.000 municípios, né? Você tem um alcance nacional consolidando o uso dessa tecnologia na saúde brasileira. E o que é um prontuário eletrônico do cidadão? O que é o PEC, né, que é o nome que foi dado ao prontuário eletrônico do paciente nessa abordagem do Ministério da Saúde? O PEC ele é o componente central do SUS APS, é um software gratuito do Ministério da Saúde que integra todas as informações de saúde dos cidadãos atendidos na atenção primária. Ele é diferente de um sistema isolado, já que ele funciona como um prontuário unificado, que vai acompanhar o cidadão ao longo de toda a sua vida, registrando consultas, exames, vacinas, procedimentos e as condições de saúde de forma estruturada e segura. É uma ferramenta que vai materializar o princípio da longitudinalidade.
longitudinal... Nossa, só esse slide de novo. Tem como cortar para colocar só? Não, é melhor deixar gravado. Ah, é? Então tá. Prontuário Eletrônico do Cidadão, PEC. O PEC é o componente central do ESUS APS. É um software gratuito do Ministério da Saúde que integra todas as informações de saúde dos cidadãos atendidos na atenção primária. Ele é diferente de um sistema isolado, já que ele trabalha de forma unificada. Você vai ter um sistema que vai estar integrando consultas, exames, vacinas, procedimentos e as condições de saúde do paciente de uma forma estruturada e segura. É uma ferramenta que vai materializar o princípio de atendimento longitudinal, de uma forma, uma abordagem longitudinal do cuidado, permitindo que qualquer profissional da equipe acesse o histórico completo do paciente quando necessário. Uma ferramenta extremamente importante que facilita bastante a questão do compartilhamento do cuidado e a integração desses dados. Claro que nós temos alguns desafios, temos alguns exames que não estão integrados de maneira direta na SUS APS, por exemplo, em alguns estados, como é o caso aqui do Brasil, mas de qualquer maneira isso tem avançado muito, tem que cada vez sido mais fácil utilizar e registrar os dados. Como é que foi a evolução do uso, desde a questão do uso do prontuário de papel até o digital? Até 2013, isso numa abordagem, claro, falando da saúde do Brasil como um todo, na visão do Ministério da Saúde, não em relação aos municípios, já que antes de 2013 nós tínhamos municípios que já utilizavam um sistema de prontuário eletrônico. Mas quando a gente está falando especificamente da abordagem do Ministério da Saúde em relação à atenção primária digital. Até 2013, a gente teve a era do CIAB, que era um sistema anterior da atenção primária, que a gente utilizava muito formulário em papel, era muita digitação manual, os dados eram fragmentados e era muito complicada a questão da análise em tempo real, já que você dependia, era operador dependente, né? O profissional ele tinha que pegar aquela ficha, alguém da UBS ou do serviço, e registrar esses dados no CIAB. Em 2013 foi criado o CISAB, foi uma evolução do CIAB, e o ESUS APS, através da portaria 1412, que definiu a Estratégia Nacional de Informatização, que foi quando saiu a primeira versão desse prontuário eletrônico do cidadão. Em 2015 a 2020, a gente foi aprimorando o uso desse sistema, tá? A gente teve as versões 2.0 e 3.0 que foram trazendo novas funcionalidades para esse sistema, e o programa Informatiza PS apoiando os municípios nesse processo de migração para o ESUS APS. Em 2025, nós temos uma PS digital já bem consolidada, cerca de 97,6% das UBS possuem algum tipo de sistema de prontuário eletrônico, não necessariamente o ESUS APS, vou comentar isso um pouco mais para frente, e a portaria 7.639 instituiu o CIAPS, sendo uma evolução desse sistema de dados da atenção primária à saúde. A cobertura nacional do prontuário eletrônico. Atualmente, 97,6% das unidades contam com um tipo de prontuário eletrônico, a imensa maioria, né? Tem algumas UBS que têm ainda sistemas próprios de atenção primária, aproximadamente 19%, mas cerca de 77% utilizam já o ESUS APS nos seus municípios. E temos poucas, aproximadamente 4% das unidades só, que não têm ainda um sistema de prontuário eletrônico. Normalmente são de municípios mais distantes ou que têm alguma dificuldade em relação a acesso à internet e informatização. Mas isso tem melhorado, né, e a tendência é a gente reduzir cada vez mais essa porcentagem de unidades que não tem ainda prontuário eletrônico. Quais são os benefícios imediatos da digitalização? Primeiro, temos a organização do trabalho, você tem um fluxo mais claro, as agendas integradas, a eliminação de papéis, que vai reduzir aquele caos administrativo de ter que despachar aqueles blocos de papel entre unidades, os documentos, é uma coisa também que outros sistemas como o Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, e sistemas semelhantes têm ajudado bastante, né? Você melhora muito a questão da experiência da equipe em relação ao compartilhamento de dados e fluxo de informações. Você elimina a redundância também, já que a partir do momento que você registra uma informação somente uma vez e torna essa informação disponível para diferentes pessoas e serviços, você evita de ter que ficar novamente replicando aquele dado, digitando novamente, facilita muito esse processo. Você permite que as decisões sejam baseadas em dados. Claro que anteriormente a gente tinha outros sistemas que permitiam o registro dos dados, mas não era de maneira automatizada, tinha muito retrabalho na hora de registrar esses dados, então fica muito mais simples essa questão de tomar uma decisão baseada em dados.
O acesso ele é compartilhado, toda a equipe multiprofissional visualiza as mesmas informações atualizadas em tempo real, e isso é um dos componentes que eu acho mais importante em relação ao cuidado. Você acelera o atendimento, você permite que o profissional ele veja antes do atendimento o que, é que já foi feito. Claro que na época do prontuário de papel também era possível você ir lá buscar o prontuário, você analisar antes, mas é muito mais simples agora de maneira digital. E isso é um componente muito importante que os sistemas eles têm que permitir que isso seja feito de maneira ampla, né? Uma coisa que é muito importante é você sempre manter o cadastro dos profissionais que acessam o sistema atualizados, você criar algumas rotinas de segurança em relação ao acesso ao sistema, para evitar que sejam criadas maneiras de embarrear esse dado, que é uma coisa que tem acontecido bastante. Às vezes algumas unidades acreditam que algumas informações são mais sigilosas em relação ao dado do paciente e criam maneiras de ocultar alguns dados dentro do prontuário, outros sistemas, e isso acaba que compromete muito o uso dos dados. A gente tem sempre que trabalhar de uma maneira que todos os profissionais que prestam atendimento àquele paciente tenham acesso aos dados de maneira irrestrita. Tá? É uma estratégia que tende a ser mais adequada do que você criar barreiras em relação ao acesso aos dados. O cuidado ele tem que ser longitudinal, e isso é permitido a partir do uso de um prontuário eletrônico do paciente, já que você vai ter um histórico completo acompanhando o cidadão ao longo de toda a sua vida. Claro que a gente está numa fase de imigração, tem muitos dados de prontuário de papel, por exemplo, que já não estão mais tão facilmente acessíveis, mas é uma fase de transição, né? A gente está agora partindo para esse momento de saúde 100% digital. Então vai ficar cada vez mais fácil de observar o histórico dos pacientes. Já tem pacientes já que nasceram numa época em que era tudo 100% digital, então é muito mais fácil você ver toda a evolução desse paciente. E também tem a questão de segurança e rastreabilidade. Os registros são protegidos, com controle de acesso e auditoria completa. Reforçando, isso é muito importante também num contexto de acesso compartilhado. Você tem que ter um sistema que tenha todas as abordagens possíveis de segurança necessárias para um dado de saúde do paciente, e isso vai permitir com mais segurança você compartilhar esses dados. Não só com mais segurança, mas de maneira mais útil, permitindo realmente que esse dado seja utilizado de maneira efetiva e adequada. Aqui a gente termina a primeira parte da aula. Na segunda parte, a gente vai falar mais sobre a arquitetura do sistema, como o SUS APS está estruturado.